Bom dia! Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Hoje estaremos aqui com um capítulo novo da Bíblia. Um capítulo novo, também um livro novo. Saímos da Torá e agora entramos em Josué. Olha que bênção! Estamos cumprindo o nosso propósito e Papai do Céu está nos abençoando grandemente. Começaremos a trabalhar com um livro de Josué. Depois de termos passado por toda a Torá, Gênesis, Números, Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, foram 187 capítulos ou 187 dias, conforme nos propusemos a fazer, um vídeo por dia. Nosso projeto total é de 1.189 vídeos, portanto ainda nem atingimos 16%. Temos uma longa jornada que só vai se encerrar dia 23 de julho de 2019. Nosso projeto total levará cálculos exatos matemáticos, 3 anos, 3 meses e 3 dias para ser concluído. Vamos trabalhar, que ainda falta muito. Se eu fosse dar um nome ao livro de Josué, que começaremos agora, eu daria o nome de Deus de Promessas. Nosso Deus é um Deus de promessas. Na verdade, eu até pensei em outros títulos apropriados, mas o que mais falou ao meu coração foi esse, Deus de Promessas. No capítulo 21, versos 43, 44 e 45, temos, como muitos entendem, um resumo teológico de todo o livro de Josué. Eu recomendo que você agora apanhe a sua Bíblia, faça uma leitura prévia do capítulo 1 de Josué. Aproveita e confira lá o capítulo 21, apenas esses 3 versículos, 43, 44 e 45. Meus queridos, entre também em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, e tenha acesso à parte escrita dessa narrativa, onde você vai ver quadros, ilustrações, gráficos. Isso irá ajudar muito no aprendizado. Aproveite também e conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu essa terra, a terra de Canaã. Deus conduz o povo ao longo da história e ainda o faz passar pelo Egito e depois o tira de lá com sua forte e poderosa mão, com seu forte e poderoso braço, e o faz entrar na terra prometida. Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma promessa e a cumpriu. Josué foi o líder escolhido por Deus para cumprir a sua promessa ao povo de Israel. Deus ainda fez uma promessa maior para o homem, quando houve a sua queda, que enviaria um Messias, que iria cumprir toda a sua palavra. Deus assim vem nos conduzindo pela história, e em Cristo Jesus também cumpriu sua promessa. Estamos aguardando suas promessas de redenção e vida eterna, onde teremos nosso novo corpo e uma nova vida, não mais sujeitos ao pecado, não mais sujeitos à morte e à doença. Deus fez a promessa, Deus gosta de promessa, Deus nos faz viver esperando suas promessas, Deus cumprirá suas promessas. Seguindo a divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra, também dividiremos o livro de Josué em 3 grandes partes. A conquista da terra será vista em 12 capítulos. A distribuição dessa terra prometida irá do 13 ao 21. E, finalmente, a lealdade à aliança na terra, que irá dos capítulos 22 ao 24. Meus queridos, Deus é um Deus de promessas. Que Deus maravilhoso esse nosso. Josué, o 6º livro da Bíblia, foi escrito por Josué e registra a invasão da terra prometida, começando com a conquista de Jericó. A cidade toda cercada de muros e uma fortaleza considerada, à época, imbatível, inexpugnável. Depois de Jericó, tem-se início uma série de conquistas, sendo que enfrentam alguns obstáculos e alguns fracassos que farão com que repensem suas estratégias. Foram 2 os mais significativos fracassos de Israel. Primeiro, devido ao pecado de Acã, que, prevaricando contra o Senhor, prejudicou todo o acampamento.
Depois, a parceria errada e enganosa que fizeram com os gibeonitas por não terem consultado ao Senhor, nem confiado em suas forças. Tirando esses fracassos que ensinaram grandes lições ao líder Josué e a todo o povo de Israel, os relatos somente apontam vitórias, somente apontam conquistas. Josué e o povo de Israel estavam seguindo fielmente as instruções do Senhor, e o Senhor com eles cooperava, dando-lhes vitórias sobre todos os seus inimigos. Em seguida às vitórias, começa-se a distribuição da terra prometida, e tudo foi feito de forma pacífica, ordeira, seguindo as instruções de Moisés, do Senhor, e não há registro algum de qualquer inconveniente ameaçador à nação de Israel. Os que receberam suas partes ficaram satisfeitos, e toda a distribuição foi feita por meio de sortes, que foram lançadas diante do Senhor, provavelmente com o uso do Urim e do Tumim. Somente a tribo de Dan questionará, com razão, o tamanho da sua porção, mas a solução fora providenciada, ajustando melhor seu território com sua subida contra Lezem ou Laís. Eles a dominaram e a tomaram para si, e a cair acabou-se toda a questão. Também houve uma outra questão em relação à terra prometida por parte das tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, que edificaram ali um altar simbólico no território deles. A princípio, todo Israel se levantou para pelejar contra eles, mas a controvérsia foi explicada quando disseram que não era um altar, mas um memorial. Finéias e todas as outras tribos aceitaram a explicação. Encerrando nosso estudo desse livro de Josué, entraremos na sua terceira parte, onde Josué chama o povo, os anciãos, juízes e os principais líderes, e com eles renova a aliança do Senhor Deus. Ao final, faremos uma conclusão e colocaremos a bibliografia utilizada. Espero que essa obra de estudo seja útil, proveitosa para o ensino, aprendizagem e compartilhamentos. O que você encontrar aqui nesse estudo, além das reflexões e segmentações dos meus comentários, que estão na parte escrita, você encontrará uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza e de convicção de que não estamos aqui por acaso. Nem somos frutos das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida tem um propósito no Deus de promessas. Uma função, e você já descobriu a sua ou o seu propósito? Tudo na vida tem um propósito ou uma função. Você já descobriu qual é a sua? Estude conosco, Deus falará contigo em seu coração. A ordem e a organização do texto segue a mesma da narrativa bíblica. Eu tenho me esmerado em estudar a Bíblia de forma sistemática e mais aprofundada possível. O que mais tenho visto nas histórias da Bíblia é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus instruindo, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus fazendo aliança, é Deus se aproximando, é Deus conduzindo. E o homem? E este sendo convidado a pregar a palavra de Deus, e não suas opiniões nem suas filosofias. Josué não é diferente. Antes de exaltar esse homem de Deus, que Deus mesmo fez questão de exaltá-lo diante do povo de Israel, não há como não deixar de registrar que a obra de Josué é pura graça divina de um Deus misericordioso, bondoso e cumpridor de suas promessas, e que zela de sua palavra para a cumprir, e servir de exemplo para nós, para termos a mesma fidelidade. Vamos então à nossa primeira parte, a conquista da terra, que vai começar essa primeira parte em Josué. Nós estamos dividindo em 3 grandes partes. Então começaremos a ver agora a conquista da terra. Começa agora no capítulo 1 de Josué e vai até o capítulo 12 desse mesmo livro. Para isso, vamos começar o livro de Josué pelo primeiro capítulo. Óbvio. Primeiro capítulo, Josué 1, de 1 a 18. Deus é Deus de propósitos. Reforçando o que já disse, apanhe sua Bíblia e faça uma leitura desses 18 versículos primeiros. Você vai gostar, amar essa leitura. Vamos então? Antes de iniciarmos as reflexões no capítulo 1 do livro de Josué, façamos um pequeno tour conforme as propostas de divisões e explicações gerais da Bíblia de estudo de Genebra.
Deus é um Deus de propósitos, nós já falamos isso. Deus é um Deus de promessas, também já falamos isso. Eu creio assim, e assim tenho ensinado e pregado. Em Josué, o propósito é apresentar o cumprimento das promessas de Deus nos dias de Josué e ensinar àquela segunda geração e a todas as outras como servir ao Senhor nas batalhas, na distribuição da terra prometida, entre as tribos e na renovação de sua aliança com Deus. São verdades fundamentais que encontraremos dentro desse livro, por intermédio de Josué. Deus abençoou Israel com muitas vitórias na terra prometida, mas ainda havia inúmeras batalhas a serem travadas. Deus distribuiu a terra de modo em que deveria ser mantida no futuro. E, finalmente, 3. A renovação da aliança realizada nos dias de Josué servem de modelo para as renovações em gerações futuras. O que Josué começou e deveria ter terminado, Cristo cumpriu na sua primeira vinda ao derrotar Satanás. Efésios 4, de 8 a 9, Colossenses 2, 15, Hebreus 2, 14 e 15. Continua a cumprir, então, que Josué começou e deveria ter terminado, Cristo cumpriu na sua primeira vinda ao derrotar Satanás. Ele continua a cumprir na guerra santa espiritual que a igreja enfrenta, estamos vivendo esse período agora mesmo, e cumprirá de modo definitivo na sua segunda vinda. Josué também será didaticamente, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, que já falamos, dividida em 3 grandes partes, as quais terão as suas subdivisões, as quais iremos comentando ao longo do nosso avanço no presente livro. São elas a conquista da terra, 12 capítulos, a distribuição da terra, do 13 ao 21, e a lealdade na aliança da terra, do 22 ao 24. A primeira parte falará de como Josué foi bem sucedido na guerra santa da conquista de Canaã, a qual será dividida em 6 partes. A comissão de Deus para início da guerra, esse capítulo, o contraste entre as batalhas iniciais, apresentando os exemplos de maneiras apropriadas e impróprias de conduzir uma batalha, a renovação da aliança, as últimas batalhas da expansão, a tomada da terra, a lista dos reis e territórios conquistados finalmente. A comissão de Deus para início da guerra, vamos ver essa primeira parte. Começa Josué a liderar o povo depois dos discursos de Moisés e depois de todo o preparativo que ele mesmo presenciou. Seu coração devia estar ansioso, mas era homem temente a Deus e valente, e não iria recuar diante de nada. Já tinha demonstrado ser um homem de Deus de grande fé, e já tinha passado pela melhor escola do mundo junto com o maior líder de todos os tempos do povo de Israel, abaixo do próprio Senhor, o qual estamos falando de Moisés. Deus mesmo se manifesta a Josué. Deus mesmo se manifesta a ele diz palavras fortes de encorajamento e força que o ajudarão a caminhar a caminhada e jornada da sua vida conduzindo o povo de Deus. Grande responsabilidade sobre esse homem. O discurso de Moisés é praticamente o mesmo discurso, o discurso de Deus, aliás, é praticamente o mesmo discurso de Moisés, quando Moisés falou com ele antes de Deus lhe falar. Na verdade, somos movidos pelo Espírito Santo. O que é que temos nós para dar fora do Senhor? Não é que Moisés fosse maior nem melhor, mas para demonstrar que o Espírito Santo já falava por Moisés. E Deus ali confirmando, ratificando que Moisés já tinha dito de encorajamento para Josué. Então vamos recordar, examinemos novamente Deuteronômio 31, de 1 a 18, e vamos comparar com o presente discurso de Josué no capítulo 1, a partir do verso 8. Olha lá, Deuteronômio 31, do verso 1 até o verso de número 8. Olha só o que diz a palavra. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão.
O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado, e o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis, conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é contigo, é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Do verso 1 ao 8, Josué é apresentado como sucessor de Moisés no livro de Josué. Moisés se dirige a todo Israel e lhes explica que já está com 120 anos e que não passará o Jordão com eles, mas que não era para temerem, porque Deus tinha preparado a Josué que entraria com eles naquela terra. O que Moisés diz a Josué na frente do povo, logo em Josué, capítulo 1, o qual estamos agora vendo, o próprio Senhor fala com ele da mesma forma e usando praticamente as mesmas palavras. Inclusive, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é muito lindo. Paulo também, muito tempo depois, usando a mesma palavra, agora aplica para todo crente em Cristo Jesus, inclusive eu e você que está escutando, amado Senhor. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. São 5 negativas para afirmar coisas fortes, positivas. Moisés orienta Josué e todo o povo quanto à lei e a sua leitura e a sua importância. Todos deveriam ser juntados. O povo, homens, mulheres, meninos estrangeiros, todo mundo, para quê? Para ouvirem, aprenderem e temerem a Deus. Ainda Moisés anuncia da parte de Deus que o povo haveria de se esquecer dele, de suas leis, de sua aliança, e logo estariam entregues ao juízo. Após os discursos de Moisés e após ele ter falado e lido a todo Israel, ele escreveu toda a lei. Verso 31, 24. Que hoje temos disponível em muitos idiomas, e a colocou ao lado da arca, não dentro, ao lado da arca. Dentro, como sabemos, estavam as pedras com a lei escritas pelo próprio Deus, dentro. Ao lado, toda a Torá. Josué tinha participado de tudo isso e sabia exatamente de todas as coisas por ele mesmo, porque ele mesmo tinha passado por aquilo tudo. E fora ele que tinha sido apresentado ao povo, e agora estava ele ali, sem Moisés, mas com sua liderança, e todo o povo era com ele. O encorajamento e as palavras de Deus confirmaram as palavras de Moisés, e deram a Josué mais confiança ainda. Ele não deveria se afastar do livro da lei, e nele, no livro, deveria meditar, estudar, se aprofundar, honrar e respeitar, e ele seria bem-sucedido em tudo o que fizesse. Aconselho você a fazer igual Josué. Pega o conselho que Moisés deu a Josué, que Deus deu a Josué, que Paulo aplicou a todos os crentes, e faça o mesmo. Josué, animado e fortalecido, anuncia a partida do povo dentro de 3 dias. Os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés são alertados e intimados por Josué para cumprirem suas palavras e apoiá-los nas lutas vindouras. E eles lhe obedecem como se a Moisés ou ao Senhor estivessem obedecendo. Então, somente ser forte e corajoso. Assim Deus falara com ele no verso 7. E ele acatou a fala de Deus e foi forte e corajoso, conduzindo o povo de Deus em suas aventuras. O capítulo encerra-se com a mesma fala, mas agora eram os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, junto com todo o povo, que falava a eles a mesma palavra de incentivo e de força. Como é bom meditarmos na palavra de Deus. A mesma frase fora dito por Moisés, pelo Senhor e pelo povo a Josué. Eu irei me atrever e dizer para você também, meu caro leitor, tão somente ser forte e corajoso. Reparem que ainda que na literatura hebraica encontraremos aqui um valioso quiasmo.
disposição cruzada da ordem das palavras simétricas de duas frases, de modo que formem uma antítese ou um paralelo. Você vai ver esse quiasmo formado em Josué, versos de 5 a 9. Existe algo muito bacana dentro desse escrito que forma esse quiasmo. Na Bíblia e na leitura hebraica, há muitos usos dessa figura de linguagem, o quiasmo, ou figura de música também, em que elementos são dispostos de forma cruzada. O nome se deriva da letra X, chi, e em latim chiasmus, como ainda hoje no inglês, alemão e ainda outras línguas, e sofreu uma alteração no português por causa da pronúncia do italiano que pronuncia o CH como K, sendo a palavra X a primeira letra da palavra Christos em grego, ou Cristo em português, que nós temos o C. O motivo simboliza na língua, como na música, o X, né? O Cristo, pela forma a representante da cruz, em adição dos dois sentidos, a morte de Jesus na cruz. O quiasmo, que é essa figura de linguagem, que forma aí nesse Josué 1, de 5 a 9, foi muito usado na época do Barroco, na música sacra também, para indicar a presença de Cristo. A figura musical consiste de 4 notas e se ligam à primeira nota com a quarta por uma linha imaginária reta e a segunda com a terceira. Por coincidência, o nome do compositor Bach, B-A-C-H, formam as notas B-A-C-H, que na música alemã significa si, lá, dó, si, natural. Assim, o nome de Bach em notas virou Bach, né? Bach, Johann Sebastian Bach. Bach, em notas virou um motivo muito citado na música, que alude além aos 3 sentidos ao nome do grande compositor luterano. Um outro exemplo famoso é o motivo do coro, and with his stripes, por suas chagas, do oratório O Messias, de Georg Friedrich Handel. Pois é, queridos, nós acabamos de ver aí o capítulo 1, encerramos aí com essa figura de linguagem, que você vai ver a disposição gráfica dessa figura lá no nosso blog site, muito interessante. Meus queridos, nós estamos sempre aprendendo. Amanhã estaremos aqui novamente com o capítulo de número 2 de Josué. Compartilhe, divulgue, inscreva-se em nosso canal. Também acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai ver essa figura. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando.